Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha, certo? Dessa vez a gente vai dar início ao capítulo 11 da disciplina de História, ok? Aula 12 aqui do canal. Pega o livro de História, lápis, borracha, marca-texto, tudo que você achar interessante pegar para a gente dar início à nossa aula, ok? Vamos lá. O capítulo 11 traz como título Diferentes Formas de Ver o Mundo. E o que seriam essas diferentes formas de ver o mundo? São diferentes tipos de conhecimento. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Daí ele traz essa história em quadrinho, que traz como título De Onde Vem a Chuva. Todo mundo sabe a origem da chuva, né? A gente já estudou na disciplina de ciências. Mas aqui traz outras ideias do surgimento da chuva. Olha só. Certo dia, Alicia estava brincando no quintal de sua casa, quando, de repente, começou a chover. Da janela de casa, Alice observava a chuva caindo e uma pergunta não saía de sua cabeça. No fim do dia, a pergunta era: de onde vem a chuva? No fim do dia, Alice foi em busca de respostas para a sua pergunta. Titia, de onde vem a chuva? Daí a tia dela disse: isso depende, querida. Quando tem sol e chuva, é por conta do casamento de uma viúva. Quando tem chuva e sol, é casamento de espanhol. Na aula de ciências, o professor respondeu a pergunta de Alice, explicando o quê? A chuva se forma a partir da evaporação da água devido ao calor do sol. Os vapores d'água formam as nuvens. Quanto mais escura uma nuvem, mais vapor d'água ela tem. Por causa do ar frio lá do céu, a água se torna líquida novamente, caindo sobre a terra em forma de chuva, certo? Na casa de seu avô, Alice fez a mesma pergunta. De onde vem a chuva? Daí o avô dela respondeu. Minha filha, a chuva é feita por nosso Criador. Ele permite que a chuva caia sobre a terra e envia a água sobre os campos. Diante de tantas respostas, Alice ficou com muitas dúvidas. Daí Alice se pergunta, e agora? Qual das respostas é a correta? Né? Porque ela fez a mesma pergunta para todo mundo, porém ela obteve respostas diferentes de cada pessoa que ela perguntou. Né? Disse que era, a tia dela disse que depende, né? Se tem chuva e sol é casamento de espanhol, se tem sol e chuva é casamento de viúva. O professor disse que é por meio da evaporação da água, que formam as nuvens. E o avô dela disse que a chuva é feita pelo nosso Criador, né? Então, aí a gente vai trocando ideias. Onde ele diz assim: o que as respostas à pergunta de Alice têm de diferente? É que as três perguntas, ou as três respostas da mesma pergunta têm de diferente. Alguma das respostas encontradas pela menina é mais correta que as outras? Explique. Se você acha que sim, qual é a mais correta e por quê? Quando você tem uma dúvida, onde você costuma procurar respostas? Surge uma dúvida na cabeça de vocês. Daí onde vocês buscam as respostas para essa dúvida? Pergunta ao pai, pergunta ao irmão, ao tio, pergunta ao Google, pergunta à professora, a quem vocês recorrem para obter respostas, para tirar dúvidas. Certo? Daí a gente vai para a página 16, onde ele diz aí, diferentes modos de entender o mundo. Para entender e explicar o que acontece à sua volta, ao longo da história, os seres humanos criaram vários modos de compreender e lidar com o mundo. A filosofia, o senso comum, as artes, a ciência e as religiões são exemplos de diferentes pontos de vista para a compreensão da realidade. Então, ele traz esses 5 pontos de vista aí
para que a gente possa entender a nossa realidade diferente, de forma diferente, certo? Porém, não deixando de respeitar cada uma delas. É importante lembrar que nenhum desses pontos de vista é mais importante, melhor ou pior que o outro. Cada um deles tem seu valor e deve ser respeitado, certo? Não é porque o seu ponto de vista, a sua opinião é diferente da opinião do colega, que você pode desrespeitar a opinião dele. Não é para você considerar a sua mais importante do que a dele, ou melhor que a dele, ou pior que a dele. Cada ponto de vista tem seu valor e sua importância. Ninguém é melhor, pior ou mais importante que o outro. Isso serve tanto para a gente quanto para nossas opiniões e nossos conhecimentos, certo? Daí a gente vai adentrar nesses pontos de vista que eles citaram aí. A filosofia, o senso comum, a arte, a ciência e a religião. E o primeiro deles é a filosofia. Essa forma de conhecimento investiga de maneira crítica os pensamentos, as ideias e as interpretações das pessoas sobre o mundo, a vida e si mesmas. Alguns dos questionamentos feitos pela filosofia são: de onde viemos, para onde vamos, o que é certo e o que é errado. Essas perguntas foram feitas no passado por diversos filósofos e ainda não existe uma resposta única para elas. Isso acontece pois as pessoas têm ideias diferentes sobre como respondê-las, certo? Então, a filosofia é basicamente isso. Ela investiga de maneira crítica os pensamentos, as ideias e as interpretações das pessoas sobre o mundo, a vida e sobre cada um por si próprio, certo? Ela baseada nisso aí. Porém, ela faz a mesma pergunta e, como no caso da Marina, ela tem respostas diferentes, dependendo do ponto de vista de cada filósofo, ok? Continuando. O senso comum. Quando os conhecimentos são transmitidos de geração em geração e conseguidos por meio das experiências e das vivências das pessoas, eles são chamados de senso comum. Esses conhecimentos são aprendidos no dia a dia, no contato com a família e com os amigos, e formam um conjunto de saberes muito importante para as pessoas. Saber cozinhar, atravessar a rua, cuidar do próprio corpo e usar o transporte público são exemplos de conhecimentos do senso comum. Então, ó, só para fixar melhor aí, o senso comum são aqueles conhecimentos transmitidos de geração em geração e que a gente adquire através das experiências e das vivências com os familiares, com as pessoas próximas da gente, certo? Como o ato de forrar a cama, de tomar banho, de lavar o cabelo, fazer comida, fazer um bolo, um brigadeiro. Isso a gente aprende com as experiências, com as vivências das outras pessoas, né? Deu para entender? Pronto. Eles são aprendidos no dia a dia, ó, no contato com a família e com amigos, e formam um conjunto de saberes muito importante para as pessoas. Vamos agora para a arte. Não deixa de ser tão importante. Música, teatro, pintura, escultura, dança, poesia, literatura e diversas outras formas de arte são responsáveis por transmitir uma mensagem e um ensinamento. Com a arte, as pessoas podem se expressar e compreender o mundo por meio dos pensamentos e de uma mistura de sentimentos e sensações. Como cada pessoa sente e pensa de forma diferente, o conhecimento artístico possui várias interpretações que vão mudando com o tempo. Então, esse conhecimento é passado através de quê? Da música, do teatro, da pintura, da escultura, da dança. E daí vai, né? São responsáveis por transmitir uma mensagem e um ensinamento.
Com a arte, as pessoas podem se expressar, né? Através da dança, da música, de um livro. As pessoas se expressam, né? Mostram seus conhecimentos, suas opiniões através desse tipo de arte. E compreendem o mundo por meio dos pensamentos, de sentimentos e sensações. Então, quando o artista ele faz uma obra com cores vivas, colorido, a gente geralmente associa já a uma coisa mais alegre, né? Ele estava com um pensamento alegre na hora de fazer aquela obra. Já se ele usa cores mais escuras, sem muita expressão, a gente sabe que está querendo transmitir alguma coisa não tão alegre, talvez, né? Coisa triste. Mais ou menos nesse sentido, ok? Ciência. A gente ouve muito falar sobre ciência. O conhecimento científico é aquele conseguido por meio de experiências e comprovações. Para a ciência, considerar um conhecimento correto, ele precisa passar por várias etapas de teste e os resultados devem ser confirmados por vários cientistas. É o que a gente está vendo muito agora, essa questão da vacina, né, para a cura do Covid-19. Os cientistas estão trabalhando, cientistas do Brasil, cientistas dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo, estão reunidos, pensando, estudando, fazendo testes, para chegar a uma solução para acabar, né, com essa pandemia, para que todo mundo fique imunizado, todo mundo seja vacinado e que a gente volte à nossa vida normal. Então, isso depende de quê? De muito estudo científico, depende da ciência. Porque não é só, eu tive a ideia, eu vou fazer. Não, precisa ser estudado. E não é estudado só por uma pessoa, por vários cientistas, tem que passar por testes. É um processo demorado, realmente, certo? Daí ele diz, um exemplo disso são os medicamentos e as vacinas, que quando são criados, passam por diversas experiências para comprovar que realmente servem para combater ou tratar alguma doença. Certo? Então, é um processo demorado. Tem várias etapas e vários estudos, testes, muita coisa envolvida. Ok? E, por último, a religião. A crença religiosa não pode ser comprovada cientificamente por meio de testes, pois sua base está na fé. Mas isso não significa que esse tipo de conhecimento não seja válido. Certo? Não é porque ele não é comprovado cientificamente que ele não é válido. Aliás, pelo contrário, ele faz sentido. É muito importante na vida de várias pessoas e pode ajudar a entender como as sociedades se organizam, o que consideram certo e errado, e etc. Atualmente, existem diversas religiões e cada uma delas apresenta diferentes modos de ver o mundo. Apesar das diferenças entre elas, é importante lembrar que não existem religiões melhores ou piores que as outras, e que é necessário respeitar todas essas formas de conhecimento, certo? Não é porque a sua religião é diferente da religião do seu colega, que a sua é melhor que a dele, ou que a dele é melhor que a sua, certo? Cada uma tem a sua importância e cada uma deve ser respeitada, ok? Eu sou da religião tal, eu não gosto de fulano, porque fulano é da religião tal. Não pode existir isso, certo? Você pode não ser da mesma religião, mas você precisa respeitar a escolha da outra pessoa, ok? Pronto. Então, são esses tipos de conhecimento que a gente vai ver por agora. Filosofia, o senso comum, a ciência e as religiões, ok? Expressam diferentes pontos de vista que a gente aprende de forma diferente com cada uma delas. Pronto. Agora, vocês vão dar uma pausa para fazer a atividade da página 18, certo? Ele diz o seguinte: porque é possível afirmar que não existe apenas um modo de explicar os acontecimentos do dia a dia. A gente falou isso lá no início do conteúdo.
Todas as pessoas têm saberes do senso comum. Como esses saberes são construídos? Como é que os saberes do senso comum são construídos? Essa pergunta é bem fácil. Qual é a importância desses saberes para as pessoas? Certo? 3. O que os saberes artísticos, de senso comum, religioso e filosófico têm em comum quando comparados com os saberes científicos? O que eles têm em comum? 4. Quando uma informação passa a ser considerada verdadeira pela ciência? Quando é que ela passa a ser considerada verdadeira? Essa também está fácil. 5. Imagine que você e seus colegas, tenham religiões muito diferentes. Explique por que isso não é motivo para dizer que a religião dele é melhor que a sua. Né? Como eu falei, cada religião deve ser respeitada. Né? Então, ele quer saber isso. Explique por que isso não é motivo para dizer que a religião dele é melhor que a sua. Certo? Então, dá um pausa aí, responda a atividade. E daqui a pouquinho vocês voltam para a gente dar continuidade. Pronto, queridos. Voltando, espero que vocês tenham realizado a atividade, né? Para a gente fazer a correção lá no Meet. Porque vocês são muito inteligentes. Sei disso. A gente vai dar continuidade agora falando sobre o quê? Surgimento das religiões. A gente acabou de falar, agora em pouco, sobre o conhecimento religioso, né? Através das religiões. Agora a gente vai saber como surgiram as religiões. Olha lá. Durante a pré-história, os seres humanos já cultuavam as forças e os elementos da natureza, como o sol, a lua, as chuvas, os rios, os animais, etc. Ok? Eles acreditavam que poderiam controlar os elementos naturais e ter suas próprias necessidades atendidas. Através de quê? Desse culto que eles faziam, né? Eles cultuavam os elementos da natureza. Então, eles acreditavam que poderiam controlar os elementos naturais e atender às suas necessidades, né? Atender às suas necessidades através desses cultos que eles faziam. Para que, durante os períodos de seca, por exemplo, para que tivessem boas colheitas e evitar que as plantações morressem, eram feitos rituais e oferendas para que voltasse a chover. Certo? Eles acreditavam nisso, fazendo eita, meu Deus, rituais e oferendas, voltaria a chover e as plantações seriam repostas, digamos assim. Ok? Então, além do culto, os elementos da natureza, do culto aos elementos da natureza, uma das principais manifestações religiosas está ligada ao sepultamento dos mortos. Então, além de cultuar os elementos da natureza, eles também tinham uma crença ligada ao sepultamento das pessoas, dos mortos, né? Ele diz aí, alguns fósseis de período paleolítico mostram que a preocupação dos seres humanos com os mortos existe há muito tempo. Como vocês podem ver nessa imagem, é o sepultamento de Ungui na Rússia. É um dos primeiros vestígios da crença na vida após a morte. Eles acreditavam que existia vida, sim, após a morte. As pessoas eram sepultadas, mas elas voltariam a ter vida. Certo? Então, cerca de 30 mil anos atrás, algumas pessoas começaram a ser enterradas junto de objetos pessoais de valor e seus corpos eram posicionados nas sepulturas na direção do nascer do sol. Como vocês sabem, hoje em dia não existe mais isso. Né? Ninguém é sepultado com seus bens de valor. A pessoa vai sozinha lá no caixão para o cemitério para ser sepultada. Né? Mas antigamente não era assim. Tudo que tivesse valor ia junto com a pessoa no caixão para sepultura. Certo? Sim, também tem esse fator aqui, ó, que eles sepultavam na direção do nascer do sol. Como eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam que a pessoa sendo sepultada virada para o nascer do sol, aquilo ali estava fazendo com que ele revivesse. Esses indícios reforçam a ideia da crença desses seres humanos na vida após a morte.
Outra manifestação religiosa que existe desde a pré-história é a produção e o culto às imagens consideradas sagradas. Né? Como vocês sabem, algumas igrejas cultuam imagens consideradas sagradas, de santos, de deuses, assim, de acordo com cada religião. Certo? Essa é a imagem da foto, que está aí, é a imagem que tem no livro de vocês, né? Aqui, ó. Um exemplo dessa prática é a mulher de Willendorf, escultura feita em pedra há cerca de 25 mil anos, que representa uma divindade feminina ligada à fertilidade. Estatuetas como essa foram encontradas em diversos lugares do mundo, indicando que grupos humanos pré-históricos cultuavam a figura de uma deusa mãe. Ela era considerada deusa mãe. Ok? Pronto. Na página 20, ele diz assim: um deus ou muitos deuses? Você sabia que é possível classificar as diversas religiões existentes de acordo com a quantidade de deuses em que seus seguidores acreditam? Elas são classificadas em politeístas, que é essa que está aqui, e monoteístas. O que são politeístas? São aqueles que reconhecem a existência de vários deuses, certo? De vários deuses, não de um só Deus. Algumas civilizações antigas, como a Mesopotâmia, a indiana, a egípcia e a iorubá, tinham crenças politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um Deus. Atualmente, o shintoísmo, religião tradicional japonesa, e o hinduísmo, uma das maiores religiões do mundo, são exemplos de religiões politeístas, certo? Daí eu trouxe duas imagens aqui, uma celebração do shintoísmo e uma cerimônia de casamento hindu. Ok? Deu para entender? Politeístas reconhecem a existência de vários deuses. Daí ele traz alguns exemplos de civilizações antigas que cultuavam essas crenças politeístas. Os mesopotâmicos, os indianos, os egípcios e Yorubá. Aí, atualmente, tem o shintoísmo e o hinduísmo, como uma das maiores religiões do mundo, certo? Exemplos de religiões politeístas, ok? E as monoteístas creem em um único Deus que possui poderes e conhecimentos ilimitados e está presente em todos os lugares, certo? Diferente dos politeístas que acreditam em vários deuses, os monoteístas creem em um único Deus que possui poderes e conhecimentos ilimitados e está presente em todos os lugares. Judaísmo, cristianismo e islamismo são as maiores religiões monoteístas atualmente, certo? E eles possuem também o livro sagrado e surgiram há milhares de anos na região do Oriente Médio. Recapitulando, politeístas acreditam em vários deuses. Monoteístas creem em um único Deus, que possui poderes e conhecimentos ilimitados. Também possuem um livro sagrado que surgiram há milhares de anos na região do Oriente Médio. Aqui a gente tem uma celebração de muçulmanos e uma celebração em igreja possivelmente católica. Ok? Pronto. Agora vocês vão dar uma pausa e resolver a atividade da página 21. Está bem fácil de responder. Ele pergunta aí, por que os seres humanos cultuavam elementos da natureza na pré-história? Explique o significado do sepultamento na pré-história. Terceiro, observe as imagens dos artefatos pré-históricos a seguir. Letra A, o que as estatuetas representam? Letra B, por que imagens como essas eram produzidas na pré-história? E a quarta questão, qual é a diferença entre as religiões monoteístas e as politeístas? Certo? Então, vocês realizam a atividade, certo? E a gente vai fazer a correção dessas atividades no Meet, tá bom? Então, era isso. Qualquer dúvida que surgir, vocês falam com a gente, comigo com a professora Evelyn, e a gente ajuda no que for possível. Tá, queridos? Beijo e até o próximo encontro.